E aí, seus lindos, meu nome é Sônia Brandão, seja muito bem-vindo a esse canal, que tem como objetivo a conscientização de pais e filhos, tá? O nosso assunto, o nosso conteúdo é livre para todos os públicos, para pais, filhos, independente da sua idade. Então tá, o tema de hoje é acessos de raiva. Eu sei que todo mundo, né, tem seu momento, tem o seu dia de ficar estressado e tal, e com seus filhos também não é diferente, tem o momento dele ficar zangado também. Cada um demonstra a sua raiva de uma certa maneira, né? Mas antes de começar o nosso tema, deixa seu like, tá? Quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e deixa o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então, continuando, vamos ao nosso tema propriamente dito. Então, cada pessoa demonstra a raiva de uma maneira. Tem aqueles que se isolam dentro do quarto, né? Outros saem batendo nas portas. Outros saem pisando, né, de uma maneira agressiva no chão, sapateando pela casa. Outros simplesmente faz greve de silêncio, ou vai ficar esmurrando o travesseiro, chutando a parede, enfim. Cada um tem a sua forma, né? E os nossos filhos também não é diferente. Eles têm o seu momento de estresse, de zanga. Eu sei que você conhece bem o clima da sua casa, pai, mãe. Você conhece bem quem é aquele filho mais estressado, mais nervoso que você tem aí. Mas vamos pensar aí, então. O que é a raiva? O que vem a ser a raiva? A raiva é a tentativa de manipular, de controlar o outro para fazer aquilo que eu quero. Então, quando eu demonstro raiva, eu estou tentando convencer a outra pessoa a fazer aquilo que me agrada, né? E se você observa, pai e mãe, que o seu filho mais estressado, mais zangado, normalmente é aquele que está mandando na sua casa, né? E ele consegue três coisas. Ele consegue chamar a sua atenção, ele consegue se fazer de vítima e ainda consegue realizar aquilo que ele quer. Observa bem. Chamar a atenção, se fazer de vítima e realizar aquilo que ele quer. Tá? Ou não, né? Se você for um pai antenado, ligado nas paradas aí, você vai perceber. E você vai analisar toda essa situação por 4 aspectos bem importantes. A primeira, identificar esse comportamento. A segunda, ver qual é a motivação, o que está por trás dessa atitude dele, o que motivou esse comportamento inadequado. Terceiro, analisar se é um grão de areia ou se é uma montanha. Eu já tinha falado em outros vídeos anteriores sobre montanha e grão de areia. Grão de areia é aquele problemazinho, né? Aquela quisilazinha, aquelas pequenas picuinhas que acontecem dentro de casa. Você não deve dar muita bola para isso. E a montanha não. A montanha é aquele problema real que você deve ir lá e enfrentar o quanto antes, tá? E lidar muito bem com a situação. Então, como é que a gente faz? E por que é tão importante isso? Por que é importante eu saber identificar o comportamento, qual a motivação dele, né? Se é uma montanha, se é um grão de areia e como lidar com a situação? Por um motivo muito simples. Aquele filho mais estressado, o mais zangado que você tem na sua casa, é ele quem está no comando do barco da sua casa. E você já sabe que você não deve, né, deixar os hóspedes comandarem o hotel. É você, pai e mãe, quem comanda a sua casa. E não o seu filho zangado, só porque ele tá com raivinha e aí ele vai dominar, vai mandar em tudo. Não é bem assim, né? Porque ele consegue realizar, ele consegue conquistar aquilo que ele bem deseja no estalar de dedos. É só ele ter um acesso de raiva e na mesma hora, né, você já corre lá e faz o que ele quer. E será que as nossas crianças, os nossos adolescentes já saíram do útero da mãe assim, estressados, nervosos, zangados, extremamente zangados? Com certeza que não. Esse comportamento inadequado foi aprendido. Não é um comportamento nato dele. Ele aprendeu isso. E com quem será que esse menino aprendeu isso aí? Com um dos pais, ou com o pai ou com a mãe, mas geralmente com a mãe. Geralmente com aquela mãe que ela quer que as ondas do mar, né, da casa dela, sejam sempre ondas bem simples, ondas não muito altas, né? Ela prefere enfrentar um vazamento, um pequeno vazamento ao longo do tempo, do que encarar logo uma explosão de raiva. Então, quando aquele filho dá a explosão dele, ela já vai lá e, meu filho, o que que você quer? Já ajeita logo para que, né, apague aquele incêndio. Mas a péssima notícia é, quando você vai lá e apaga aquele foco de incêndio, aparece outro. Apagou um foco, aparecem 3. Apagou aqueles 3, aparecem 5. Apagou aqueles 5, aparecem 10. Enfim, a coisa vai só se multiplicando, não tem fim.
ela não encerra, né? Se o seu filho, que tem os ataques de raiva, ele percebe que ele consegue conquistar as coisas que ele quer por causa disso, por causa dos chiliques que ele dá, ele vai continuar dando mais chiliques. Porque o ser humano só faz aquilo que funciona. Se os chiliques dele não estivesse funcionando, ele pararia de fazer. Mas como tá dando certo, ele continua, né? E é interessante a gente observar que se você tem um filho de 15 anos, que ele é um filho manipulador, quando ele tinha 10 anos, ele manipulava de uma maneira, né, mais suave. Agora a manipulação dele tá ficando mais pesada, mais agressiva. E com certeza os prejuízos são maiores. Quando eu falo em prejuízo, eu não tô falando só de prejuízo em termos financeiros, não. Porque esse daí a gente supera, trabalha, consegue de novo. Mas principalmente os prejuízos psicológicos e emocionais. Que esses são mais difíceis de lidar, mais difíceis de você superar, de vencer isso. Então, como é que a gente faz para resolver essa situação, esse conflito? Seguinte, primeiro pense aí, pai e mãe, como é que você lida com a sua própria raiva? Como é que você costuma lidar quando você tem raiva dos seus acessos aí? Você procura um amigo para desabafar, uma amiga? Mas o que você faz para extravasar? Porque uma maneira boa de você ajudar o seu filho que tem esses acessos, esses ataques de raiva frequentes, é você ouvi-lo. Você sentar com ele no quarto dele, se ele quiser se abrir, é claro, né? Se ele estiver disposto a conversar. E sentar para escutá-lo, para ouvi-lo mesmo assim. O que aconteceu, por que ele está desse jeito, qual a motivação e tal. Mas ouvi-lo sem julgamentos. E sem uma resposta pronta aqui na sua mente. Mal ele fechou a boca, você já um monte de coisa para ele. Não. É simplesmente para você sentar e ouvi-lo, para que ele desabafe tudo aquilo que ele tem vontade de falar. Tudo aquilo que estava engasgado, entalado, preso, né? E interessante também ensinar o seu filho a se comunicar usando a primeira pessoa, usando sempre a pessoa do eu. Eu me sinto, né? Isso me causa, isso me provoca e tal, do que usar a terceira pessoa. Como assim? Explica melhor. Vou explicar. Digamos que você tem um casal de filhos adolescentes e que a sua moça mexeu nas coisas do seu rapaz. Foi lá no quarto do seu jovem e mexeu em alguma coisa dele, enfim, ele não gostou. Aí quando você for ter essa conversa com ele, né, esse diálogo, ele pode dizer assim, essa menina é uma idiota, ela é uma burra, ela veio, é uma futriqueira, mexeu nas minhas coisas e tal. Ao invés dele usar esse tipo de expressão, ele falasse assim, eu me sinto chateado, eu me sinto, né, violentado emocionalmente, invadido, quando alguém vem aqui no meu quarto e mexe nas minhas coisas sem permissão e tal. Porque aí você tira o foco do externo, né, que é a outra pessoa que provocou essa raiva nele, e volta o foco para ele, né, para o sentimento dele, para a maneira como ele se sente, a maneira que aquilo, né, agiu dentro dele, internamente. Porque quando a gente resolve os nossos conflitos internos, aí sim a gente consegue mudar todo o externo. Mas querer mudar algo de fora para dentro não funciona. Também tem aquela situação que talvez o seu filho ele foi vítima de uma acusação injusta, né? Alguém acusou ele de algo que ele não fez, por exemplo. Aí ele tem o direito de ficar com raiva? Sim, nesse momento ele tem todo o direito de ficar com raiva, né? Se ele sofreu algum tipo de acusação na escola, na igreja, sei lá, em algum ambiente, ou talvez até em casa mesmo, por parte de você, pai e mãe, ele tem todo o direito de ficar zangado, né? E nessa hora é bom deixar ele extravasar isso também. Agora, a gente está falando aqui principalmente daquele tipo de raiva que é no intuito de manipular, na intenção de fazer com que o outro atenda às suas expectativas. Essa raiva ela é nociva, ela é prejudicial, né? Então, traduzindo aqui só para finalizar, você quer saber a verdade? A raiva nada mais é do que o medo com 5 letras. Como assim? Metaforicamente, pense aí. Digamos que nós tivéssemos moedas e essas moedas representavam os sentimentos. Então tá lá, a moedinha da raiva, né? Uma das faces da moeda da raiva, numa face tá lá escrito raiva. Quando você vira o outro lado da moeda, tá lá medo. Por quê? Porque todo raivoso, todo agressivo, toda pessoa, né, estressada, de verdade, ela é uma pessoa medrosa. Todo raivoso é um medroso. Na realidade é isso, tá? Então quando você vê o seu filho aí estressado, nervoso, com raiva de alguma coisa, pode saber que ele tá com medo de algo. E aí para deixar ele chegar nesse ponto de se abrir e falar com você,
é só se ele tiver muita confiança em você. Principalmente se ele estiver na fase da adolescência, porque os nossos filhos adolescentes são assim. Prefere se abrir com um estranho na rua do que com você, que é pai e mãe. Tá bom? Legal, pais? Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Se inscreve no nosso canal se você não tiver inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações. Beijo, deixa o teu comentário aqui. Fica com Deus, tá bom? Até o nosso próximo encontro.